André Lima. Presente. Jones Campos, presente. Edmar Gomes. Presente. Hélio Janone. Fernando Pepes. Gilmar Lavorato. Elvésio Badaró. Ismar Nóbrega. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Ranucci. Rafael Sampaio. Sebastião Lucre. Acordo, senhor secretário. Sim. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a primeira reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 4 de fevereiro de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 86/2019. Vereador Neto pede dispensas. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Ao uso da tribuna? Não. Há expedientes? Não. Passamos ao pequeno expediente. Vereador Ismar Nóbrega. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, colegas do Legislativo. Hoje eu vou fazer uma mensagem só, senhor presidente. Esse é o 4º ano do nosso mandato e o último. Para alguns será o último, outros continuarão. Mas eu percebi que nesses 4 anos, senhor presidente, nós não fizemos nenhuma alusão ao nosso Criador, ao nosso Deus, nenhuma palavra, praticamente. Então eu vi essa mensagem nesse pão diário aqui, que é bem rápido, uma mensagem que fala muito de humildade. Então eu gostaria de ler para vocês, não vou tomar nem uns 5 minutos, senhor presidente. Diz o seguinte: algumas pessoas sentem-se como um pequeno seixo, uma pequena pedra, um cascalho perdido na imensidão de um cânion. Mas não importa o quanto nos julgamos insignificantes, podemos ser grandemente usados por Deus. Em um sermão no começo de 1968, Martin Luther King Jr. citou as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Marcos, capítulo 10, sobre a condição de ser servo. Em seguida ele disse: todos podem ser grandes, porque todos podem servir. Você não precisa ter formação superior para servir. Você não precisa concordar o sujeito e o verbo para poder servir. Nem precisa saber sobre Platão e Aristóteles. Você só precisa de um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Fico pensando em nosso caso aqui, que somos legisladores. É assim que compreendemos a grandeza? Estamos servindo alegremente, executando tarefas que possam passar despercebidas? O propósito do nosso serviço é agradar a Deus, em vez de ganhar aplausos humanos? Se estivermos dispostos a ser servos, a nossa vida mostrará o único que é verdadeiramente grande. E para encerrar, senhor presidente, também bem rapidinho, vou ler uma mensagem do John Ruskin, que era um crítico inglês e reformador social, que diz o seguinte: creio que o primeiro grande teste de um verdadeiro grande homem é sua humildade. Grandes homens têm uma curiosa percepção de que a grandeza não está neles, mas ocorre por meio deles. E eles veem algo divino em qualquer outro homem, além de serem infinita e incrivelmente misericordiosos. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para que a gente possa refletir nesse último ano dessa legislatura, nós possamos
nos relacionar como amigos, como pessoas simples, humildes, e que nós trabalhemos não para nós, mas trabalhemos para Jesus. Muito obrigado. Registrar a presença do vereador Fernando Pepes, Gilmar Lavorato e Rafael Ranucci como secretário. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Desejar primeiro um bom ano a todos, primeira sessão do ano, e a gente quer desejar as boas-vindas a todos. Agradecer ao doutor Ismar pelas palavras, acho que começamos bem o ano, viu, Ismar? Refletindo um pouco sobre coisas maiores, né? Agora, no pequeno expediente, eu gostaria de relatar a participação que a gente teve ontem na reunião da Associação do Vitor Dantas, que até contamos com a presença do Ismael, e a Associação do Vitor Dantas está planejando um mutirão para realizar coleta de lixo lá no bairro, principalmente com o foco de acabar com os criadores do mosquito da dengue. Nós sabemos que a questão da dengue é uma questão que afeta não só Cornélio, mas todas as cidades da região, e nós temos que começar a contar com ações nesse sentido. Às vezes a gente espera só uma atitude do poder público no sentido de combater o mosquito. Mas é preciso também que a população se una e pratique atividades, atitudes no sentido de combater o mosquito. E a gente aqui não podia deixar de dar os parabéns para a associação. E acho que nós temos mesmo que divulgar, temos mesmo que incentivar essas práticas, para que outras associações, ou mesmo bairros que não têm associações, que as pessoas possam se unir no sentido de fazer mutirões, no sentido de fazer campanhas de conscientização da população, porque é só assim que nós vamos conseguir vencer essa doença, que é uma doença grave, que mata, e que se nós não ficarmos atentos e não conscientizarmos a população da sua participação no combate ao mosquito, nós não iremos vencer isso. Então, parabéns à Associação do Conjunto Vitor Dantas, que tem a sua presidente, Andréia, e esperamos que outras associações de bairros, não só associações de bairro, mas como outras entidades sociais, se unam no combate ao mosquito. Muito obrigado, senhor presidente. Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, nosso amigo Ismael, PSDB, Silvio do Mototáxi, que também foi candidato nas eleições passadas. A gente gosta de registrar porque é importante que os que vão ser candidatos tenham o hábito de frequentar a Câmara de Vereadores, até para verificar o andamento dos trabalhos. Me parece que tem um outro jovem que vai ser candidato também, por falha minha, não soube precisar o nome. Se puder falar o nome? Valtair. Também pré-candidato a vereador. Então é importante a gente registrar a presença dos amigos aí que têm coragem para enfrentar a eleição, porque enfrentar a eleição não é simples. Poucos ganham, muitos perdem, tem que ter bastante disposição para isso. E como é um ato de coragem, é bom a gente registrar. Registrar também a presença do amigo Taico e do amigo Balera, os radialistas da Rainha da Paz, da equipe esportiva da Rainha da Paz.
com cobertura permanente aí do PSTC, é bom a gente destacar. Eu ia pegar no pé do Neto, mas o Neto se levantou, Edmar, aí ficou complicado. Bom você, Luiz Carlos, eu estava lendo uma matéria ontem, parece que nós temos mais 6 jogos. Você que representa o PSTC, o Taíco, o Balero, se vocês não tirarem essa pessoa que fica fazendo análise, vai 6 para o vinagre também. Ainda bem que ele não ouviu, mas foi, na verdade, sem a brincadeira, foi uma boa notícia a contratação do vereador Neto Ananias, como analista de desempenho do PSTC, profissional formado na área, foi uma maneira de prestigiar a nossa cidade, então foi uma notícia muito boa que deu errado até agora, mas nada impede que passe a dar certo daqui a pouco. O Neto não ouviu, mas nós acabamos de parabenizá-lo, Neto, pela nova função no PSTC, o fato do PSTC ter prestigiado um procopense qualificado, logo o PSTC, que muitas vezes é criticado por não ter tantos procopenses na direção, então tua presença lá representa a torcida de Cornélio e representa também a Câmara de Vereadores, né? É um prestígio para a nossa Câmara ter um profissional fazendo o trabalho que você faz. E aproveitando isso, nós vamos divulgar o grande jogo, vereador Edmar. Grande jogo que nós teremos em Cornélio no dia 13, com coquetel no dia 12, com a presença de grandes craques do futebol mundial, não é nem só do futebol brasileiro. Nós teremos a presença aqui de 3 tricampeões mundiais, Clodoaldo, Edu e Jairzinho. Nós teremos presença de campeões mundiais de 94, acabou de ser confirmado agora à tarde, senhor presidente. O jogadorzinho do Palmeiras, que é comentarista hoje em rede nacional de futebol, foi campeão em 94. Junto com o Paulo Sérgio, que também foi campeão em 94. Nós vamos ter Luizão e Viola presentes aqui na cidade. É um Butantã, é uma quantidade enorme de jogadores aí famosos. Fernandinho do Manchester, revelado pelo PSTC, tirou folga de 4 dias na Inglaterra, vem para participar do jogo. Jadson, que jogou no Corinthians até recentemente, deve participar do jogo. Então é uma reunião muito grande de jogadores importantes, com um coquetel na véspera do jogo no dia seguinte. Nós já temos aqui alguns vereadores, Jones, Rafael Sampaio, Fernando, doutor Ismar está verificando ainda se vai, para o Hélio e para o Tchão ainda não ofereci, para o doutor Lavorato e para o Rafael Anucci também não, mas é muito importante a gente participar, porque faz parte das comemorações do aniversário, e vai ser um momento importante na vida do município. Dificilmente voltaremos a ter a oportunidade de reunir tantos jogadores famosos no futebol mundial, numa cidade do interior do Paraná, com a população que nós temos. O organizador do evento afirma que nunca reuniu tantos juntos num dia só e num time só. Então, Cornélio vai ter esse privilégio e nós estamos todos empenhados no sucesso do evento e do jogo e do coquetel. Nossos amigos Balera, Taíco, Renan, Carlos Bonfim, da Fundação de Esportes, o amigo Betão, do Corinthians, todo mundo vendendo, em vários pontos da cidade também ajudando. Hoje já começou a aparecer a região inteira atrás de convites, então nós vamos ter um grande evento, senhor presidente. Só lembrando, parece que se comprar o ingresso do coquetel, né, Taíco, da quarta, você ganha uma camisa e dá direito ao jogo na quinta, é isso? Não, compra o coquetel e já ganha o convite para o jogo. Quem comprar a camisa também na cidade também ganha o convite para o jogo. E quem comprar a camisa só tem para o jogo, não tem para o coquetel? Não, a camisa é só para o jogo, o coquetel é coquetel e jogo. Coquetel e jogo. Isso. Vereador Neto Ananias. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente, população que nos acompanha através da transmissão. Senhor presidente, hoje nós colocamos aqui juntos uma indicação, eu, Edmar Gomes, André Lima e Rafael Ranucci e Elvésio Badaró. Na verdade, essa indicação foi feita no ano passado, indicam revitalização da praça localizada no conjunto João Rocha. Acabou entrando na pauta esse ano, né, que nós fizemos a indicação no ano passado, mas tivemos o recesso, mas gostaria de dizer que essa indicação ela foi atendida, né? Nós tivemos lá um processo
de poda, nós tivemos um processo de limpeza, né? Então a gente fica feliz e agradece essa indicação que foi atendida. E também outras praças aqui do município que acabaram acontecendo também, em que nós havíamos feito indicações aqui na Câmara. Uma delas ali no próprio calçadão, naquela parte de baixo, né? Houve ali realmente no ano passado uma troca em relação à iluminação, e também na parte das plantas, né? Alguns cestos de lixo também. Nós tivemos a Praça Irmã Pia, que recebeu também o mesmo processo de revitalização, então a gente fica contente, né, que muitas indicações que nós fizemos aqui em relação à revitalização das praças em Cornélio Procópio vem acontecendo, né? E a gente também está tendo esse problema, né? A gente sabe que é uma época de muita chuva, acabou chovendo bastante e o mato vem crescendo, então a gente conscientiza também, né? Claro que a prefeitura vai estar fazendo o que for da obrigação dela em relação aos terrenos públicos, e a gente também alerta os proprietários, né, de terrenos. A gente sabe que às vezes a pessoa tem um terreno, né, na moradia não é perto, fica muito tempo, às vezes sem estar observando, olhando o terreno, o mato cresce muito e acaba acontecendo de aparecer alguns animais. Então acho que vale a pena a gente ressaltar isso também. E também, senhor presidente, gostaria, né, em cima da fala aqui, né, do assunto que vocês tocaram aqui com o Luiz Carlos, né, que todos sabem, né, sou formado na área do esporte e desde então, desde que eu me formei, eu me continuo especializando, tirando licenças, né, fazendo alguns estágios, né, e no ano passado já comecei a trabalhar com análise de desempenho com o clube da 2ª divisão do Campeonato Paulista, né, fazia um trabalho à distância, né, que a análise de desempenho permite a gente também estar realizando esse tipo de trabalho. E nesse ano veio um convite, né, do PSTC, em que a gente, né, acabou chegando num acordo, e fico feliz porque também não tinha, né, na comissão do PSTC não havia antes a função de analista de desempenho. Para quem não sabe, a função de analista de desempenho, a gente trabalha com 3 vertentes. A análise de desempenho, ela trabalha com análise de adversário, ela trabalha com análise da própria equipe e também trabalha com análise individual de atletas, né? Então nós fazemos esse trabalho, produções de material. É uma área que vem crescendo muito no futebol mundial, e aqui no estado do Paraná vem crescendo. Nem todas as comissões do Campeonato Paranaense haviam, né, analista de desempenho, e agora nós temos aí todas as equipes contempladas, né, com analista de desempenho. Se eu não me engano, só uma que não tem. E a gente fica contente, né, de ter essa oportunidade, e a gente está podendo desenvolver. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Agora, no grande expediente, a gente vai fazer uma referência aqui ao nosso pedido, nossa indicação, no sentido de que seja retomada as obras de galerias de água pluvial lá no Jardim Figueira. Quem acompanhou o drama da população do Jardim Figueira agora no fim do ano sabe do que a gente está falando. Primeiro, as obras pararam por conta do fim do ano, Natal e Ano Novo. E, diante disso, os morros de terra que tinham sido retirados para a construção da galeria de água pluvial ficaram acumulados na beira das calçadas, na beira da rua, e houve uma enorme chuva que causou uma grande enxurrada, virou um rio de lama a rua lá no Jardim Figueira, e houve uma indignação muito grande da população. Chegamos aí no local, no dia seguinte, a empresa tinha visto a confusão que havia criado, tinha se colocado à disposição para retirar os morros de terra que tinham causado aquele mar de lama. Até no dia não puderam fazer isso porque ainda havia muita lama, e deixaram para fazer isso nos dias seguintes, o que acabou acontecendo, mas isso foi uma semana, 2, e para desgosto lá da população que está vivendo aquela confusão, é uma obra
muito grande, uma obra que causa um grande transtorno para a população, porque terra, barro na frente da casa das pessoas, poeira, e nós constatamos semana passada que a obra novamente parou. Fomos até lá ver o que estava acontecendo. Segundo informações, os funcionários da empresa tinham deixado de ir lá, não retornaram mais, e nós passamos lá e ainda não retomaram-se as obras. E, com isso, a população do Jardim Figueira está vivendo aquele drama da rua tá sem asfalto, com barro, com terra, com buraco, e eles não têm uma previsão de quando que vai se retomar aquelas obras. E aí a gente começa a pensar e ver as situações de inúmeras outras obras aqui de Cornélio, tanto de âmbito federal, estadual, municipal, que se começa e se para, e começa e para, e começa e para, causando, além de transtorno para a população, que tem que conviver com essas situações, fica sem poder utilizar esses equipamentos públicos, além do que o prejuízo que se causa por conta da parada, aí tem que se retomar a obra, contratar novas empresas, e a gente tem visto isso em muitos locais. E aqui a gente pode enumerar, começando por obra federal, nós temos o UPA, que parou, desde que nós entramos aqui, está parado, não houve uma destinação. No UPA, eu acredito que houve, na verdade, uma falta de planejamento, porque resolveu-se se fazer o UPA sem ter a noção de que se poderia fazer funcionar aquilo ou não. Construíram e hoje chegaram à conclusão que não tem condição de tocar o UPA, porque o UPA exige muitos funcionários, exige uma despesa que o município não tem condições e que o governo federal, não, pelo visto, não está disposto também a arcar, nem o governo estadual. E aí a gente vai para outras obras, obras estaduais. Temos aqui a escola William Madi, que parou desde que nós entramos aqui como vereador, não se retomou mais um tijolo lá, e pelo visto não tem previsão também para recomeçar aquela obra, está sendo tomada pelo mato, foi dinheiro público que foi empregado lá, a gente sabe o que aconteceu para que aquela obra tivesse parado, mas depois que parou, está tendo mais prejuízo, porque para se retomar aquilo, e a gente vai aqui em Cornélio, tem outras obras, temos aqui o Centro Cultural. O Centro Cultural, quando a gente entrou, acho que faltava 5%, 10%. Eu nunca vi 5%, 10% para demorar 3 anos para terminar. Parece que agora vão entregar o Centro Cultural, mas também foi outra novela. E as pessoas ficaram sem utilizar o Centro Cultural durante esses 3 anos. Eu fico imaginando a dor de cabeça das pessoas que necessitavam de um auditório para fazer os seus eventos, ou vai no Centro Cultural, ou vai em outro local. E a gente sabia que o Centro Cultural era um espaço muito utilizado. Você veja, só nos últimos 3 anos, e parada. A gente passa em frente todo dia, vê isso e não consegue entender o porquê de não terminar. Além disso, outras obras que a gente pode recordar, que a gente, inclusive, falou no ano passado, a questão do asfalto do Jardim Panorama, nem sei se já terminaram, se retomaram as obras, mas tinham parado na metade, e até agora eu não tive informação de se foi retomada ou não. Quer dizer, são inúmeras obras que a gente vê que se começa, às vezes não se termina por falta de planejamento, por falta de cronograma, por falta de uma visão administrativa, no sentido de ver se aquilo realmente iria ser necessário, se aquilo realmente iria funcionar, se aquilo realmente... E, às vezes, também, a dificuldade que se tem na licitação, onde se tem a possibilidade de se apurar as empresas, e, às vezes, uma empresa ganha, e ela não tem capacidade de tocar aquela obra, e acaba parando no meio da obra, e a gente fica... tendo que suportar
essas dores de cabeça, esse prejuízo pela paralisação da obra. Quem sofre com isso é a população, é a administração, que vai ter que retomar todo um processo, ter que fazer nova licitação, ter que reabrir o edital. Então, a gente tem que começar a ver o que está acontecendo e começar a pontuar os problemas para evitar que eles voltem a acontecer. Além disso, tem outras obras aí que a gente sabe que começaram, pararam, outras estão demorando uma eternidade para terminar, e a gente não sabe nem se vai terminar, se vai funcionar. Temos que começar a ter uma visão mais programática, um planejamento melhor na hora de escolher as obras, para que elas realmente se efetivem e passem a servir a população. Além disso, eu gostaria de aproveitar agora um grande expediente para falar da questão dos pedidos de informação. Nós fazemos pedido de informação e a Câmara aprova os pedidos de informação. Isso é importante ressaltar. Acontece que quando vai para a Prefeitura, muito dessas respostas são respostas lacônicas, respostas que não são feitas na sua integralidade, respostas que às vezes são feitas apenas para dar uma justificativa para o pedido de informação, mas que não explica, não esclarece a situação, e a gente fica aí, às vezes até reivindica para o Ministério Público, mas acaba ficando meio que de mãos atadas. E no final do ano passado, nós fizemos um pedido de informação, para vocês terem uma noção de como que são as coisas, a respeito daquela situação das invasões no terreno lá no distrito de Congonhas. A população nos chamou, falou da situação, nós fizemos um pedido de informação, informando o nome da rua, informando a localidade, pedindo para saber se a Prefeitura tinha conhecimento dessa invasão, se a Prefeitura tinha tomado alguma providência. E, na época, a gente, inclusive, descreveu o nome da rua, era a rua Rafael N. Oliveira, lá no distrito de Congonhas, e a resposta que nos veio foi no sentido de que aquela rua não existia no distrito de Congonhas. A Prefeitura informou que talvez tivesse ocorrido uma confusão, porque aquela rua era do Marta de Cash. Eu fiquei sem saber direito, poderia ter me enganado, a gente não é senhor da razão, e fui lá investigar, fui em loco lá verificar. E lá constatamos que no distrito de Congonhas existe a rua Rafael N. de Oliveira. Ela fica, inclusive, num loteamento que o pessoal chama de loteamento do Zacarias, é um loteamento novo que tem ali, uma rua projetada, inclusive fui ver as pessoas, o talão de água já vem com o nome da rua. Fui no cartório de registro de imóveis, peguei a matrícula, verifiquei que realmente o imóvel pertence à Prefeitura, que o imóvel realmente tem uma construção que, segundo os moradores, não está sendo feita pela Prefeitura. E aí a gente fica perplexo, porque a gente não sabe se essa resposta foi dada errada, porque a Prefeitura não sabe onde ficam as ruas da cidade, ou se foi de má fé, no sentido de querer evitar que fosse tomada alguma providência com relação ao que foi pedido. Eu quero crer que houve alguma confusão por parte da Prefeitura, porque eu não posso crer que a Prefeitura esteja querendo ocultar uma situação para beneficiar alguém que esteja descumprindo a lei, invadindo um terreno da Prefeitura. Quero crer que houve essa confusão, mas eu acho que as pessoas que dão resposta ao pedido de informação deveriam tomar um cuidado maior e esclarecer as coisas direito, para que não perdure essas dúvidas que acabam atrapalhando aí o desenvolvimento até da nossa atividade fiscalizatória. Muito obrigado. Concede um minutinho a palavra? Sim. Esse problema das UPAs não é uma exclusividade de Cornélio, não estou justificando. Mas existem aproximadamente no Brasil
5 mil municípios. E nós temos aproximadamente, segundo o Conselho Federal de Medicina, Gilmar, 1.000 UPAs construídas e não utilizadas. 1.000. Quer dizer, de cada 5 municípios brasileiros, um tem uma UPA que foi construída, não com dinheiro público, mas com dinheiro arrecadado do setor privado, que trabalha muito, tá? O dinheiro não é público, o poder público não produz dinheiro, quem produz é a iniciativa privada. E o dinheiro é nosso da iniciativa privada. Não é contestação a você, só porque é uma coisa que... Então, veja bem, 1.000, 5, de cada 5, 1. É um absurdo isso. Você já imaginou quanto custou do dinheiro privado do povo brasileiro construir 1.000 UPAs para ficarem apodrecendo? Então, isso é muito grave realmente, tá? Doutor Ismael, é óbvio que eu não estou direcionando isso não ao município, eu estou falando que isso é de âmbito federal, sim, sim, âmbito estadual, âmbito municipal. O que a gente vê é muita obra que é feita, às vezes sem necessidade, apenas às vezes para justificar uma questão política, e o que a gente vê depois é uma obra parada, às vezes vira um grande elefante branco, e quanto de dinheiro não é gasto nessas obras, sendo que esse dinheiro poderia estar sendo mais bem utilizado para outros programas, para as outras atividades, para outras obras que realmente necessitam desse dinheiro. É isso que nós, vereadores, temos que ficar atentos, temos que cobrar, ver se a gente consegue, pelo menos, a retomada de algumas obras, como, por exemplo, a Escola William Madi. A situação dela é uma situação que a gente não pode admitir, não pode aceitar, e tem que exigir do governo do Estado uma atitude, uma reação, para que se retome aquela obra, mas se retome para que se termine. Não faça o que aconteceu da outra vez, que começou e parou novamente. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, abordando uma parte da fala do vereador Rafael com relação ao asfalto do Panorama, nós também fomos bastante cobrados lá por conta da paralisação e fomos verificar junto à administração. O motivo é que o Panorama foi licitado junto com o Figueira e junto com a rua Orlando Bini, que fica no Jardim Cristo Rei. Quando a equipe saiu do Panorama e foi para o Figueira, teve dificuldade realmente para voltar para o Panorama, porque a logística de transportar equipamentos de um ponto para outro da cidade, Rafael, essa é a informação que eu tive, ela é muito complicada. Então não dá para fazer um pouquinho no Figueira, levar os equipamentos para o Panorama, voltar com os equipamentos para o Figueira, porque acaba sendo... uma ação não muito prática para a construtora. Então, nós estamos também verificando isso. O Panorama já está sendo reiniciado. Falta, na verdade, só 20%. São 2 ou 3 ruas na parte central, vindo para o sentido da rodoviária. E logo depois entram no Figueira, que tem essa obra lá de saneamento, que está atrasando também o asfalto. Essas são as informações que nós temos e me parece que são as informações corretas. Vereador, concede uma parte? Sim. Complementando essas informações que Vossa Excelência tem, a informação que eu tenho é que a empresa que estava executando aquele asfalto do Panorama, ela abriu falência naquela época. Foi um dos motivos que parou o asfalto. Falar de obras em Cornélio, que tem algumas paradas, que tem outras que estão para se finalizar, eu até concordo com o vereador. Mas hoje em Cornélio, falar de questão de asfalto, eu acho que nós não temos muito que reclamar de asfalto. Tem muito asfalto para ser feito. Mas se você for colocar o que já foi feito, né, então tem que colocar a transparência. Lá não foi terminado porque a empresa abriu falência. São duas informações, André. Uma empresa abriu falência, tinha feito 20% só, já foi recontratada a segunda. A segunda é que falta lá 10% do asfalto para terminar. Mas o que o André está dizendo, eu ouvi hoje o secretário falando na rádio mesmo, que quem ganhou a licitação daquele asfalto foi a empresa Gabriel e Filhos, lá atrás. E ela quebrou. Sim.
Aí para você ia ter que ser feito um novo processo licitatório ou chamar a segunda colocada, não foi isso? E a segunda colocada não queria pegar porque ela já tinha outras obras, não só em Cornélio, em outros lugares. Mas eles fizeram um acordo, ela falou, tudo bem, eu vou pegar, porque senão ia ter que fazer um processo novamente, devolver o dinheiro, até se receber de novo. Só que não vou conseguir terminar no prazo que estava estabelecido pela outra empresa, porque eu tenho outras obras a ser tocadas. Foi isso que eu ouvi na rádio hoje. Inclusive, o asfalto do bairro que eu moro, São Silvestre, era a Gabriel que ia fazer, que ia terminar, porque foi feito só o reperfilamento, o tapa-buraco. Aí falta o micropavimento, que é essa outra empresa que vai acabar o serviço também e está parado também. Essa outra empresa é a Piso, que é de uma procopense, filho do Rômulo Piso, e tem uma empresa conceituada no estado todo. Essa realmente é bem séria, rápida e eficiente. Então, se ela tem um contrato, ela realmente vai cumprir. Trago aqui 2 requerimentos, senhor presidente. Um deles do entorno da Regional de Saúde. Bastante gente reclamando de calçadas atravancadas. Virou um local de fluxo grande de pessoas e de carros. Tem vários pontos comerciais ali e os comerciantes têm o hábito agora de botar aqueles mostruários ou expositores na calçada. E isso implica que a população, para se desviar daquilo, tenha que transitar na rua. Então, o requerimento é para que a fiscalização do município não puna, mas oriente, determine lá a retirada desses expositores que ficam na calçada, porque vai acabar causando algum tipo de acidente ali. O outro requerimento é de amigos do Fortunato Sibim, mas é um problema que deve estar acontecendo na cidade toda com relação à iluminação pública. Essa empresa que tinha sido contratada para fazer a manutenção, as informações que nós tivemos é que é mais uma empresa que teria quebrado ou abandonado parcialmente aí esse serviço de manutenção. Vários pontos da cidade têm essa dificuldade de repor essas luminárias queimadas. Então, o pedido que nós estamos fazendo de informação é para o município adiantar a essa Câmara se rompeu o contrato com a empresa anterior, se tem algum procedimento em andamento para a contratação da nova empresa para fazer a manutenção. A gente sabe que tem um projeto do vereador Rafael Anucci com relação à troca da iluminação de LED na cidade, mas até que se faça a troca, é fundamental que se faça a manutenção, porque é descontado na fatura de energia a taxa de iluminação pública. Se é descontada, ela tem que estar em dia e as luminárias têm que ser trocadas, se não é por essa empresa, que seja por outra. Além disso, nós temos uma reclamação que eu já trouxe aqui por 3 ou 4 vezes, da última vez ponderaram, que é com relação ao frigorífico do peixe, senhor presidente. Nós sabemos e já denunciamos aqui que roubaram todos os equipamentos do frigorífico do peixe. E quem roubou, nós temos perto do CREA ali um cidadão que mora no bairro da Água Limpa, ele viu quem retirou os equipamentos de lá na madrugada. Nós denunciamos aqui essa situação e ele voltou a me procurar essa semana. Levaram primeiro os equipamentos, agora chegaram ao ponto de tirar o transformador do poste para roubar a fiação do transformador. O transformador de lá, que creio tenha sido adquirido com recursos do município, que era um pedido deles, eles conseguiram tirar o transformador do poste, a fiação já roubaram toda. E várias vezes eu apresentei aqui o requerimento para que o Todão viesse aqui, porque me parece que havia um trabalho para passar aquele frigorífico do peixe para outra empresa e talvez outro tipo de empreendimento. O Todão pessoalmente disse para mim que realmente estava vendo isso, mas já por 3 vezes nós fizemos o requerimento, ele não veio com o argumento de que estava verificando isso, e agora é a hora dele vir aqui e dizer para a gente se realmente há isso em andamento, se não há isso em andamento, e se não houver, é bom, de repente, botar pelo menos um vigia lá naquele frigorífico do peixe, porque se levar os equipamentos, levar a fiação, daqui a pouco eles levam o prédio inteiro, e vai chegar um dia que nós vamos chegar lá e não vai ter mais nada, né? Vereador Luiz Carlos Amâncio, gostaria de uma parte na reflexão que Vossa Excelência faz. Primeiro, retomando essa questão do frigorífico do peixe, porque a gente tem acompanhado através das redes sociais, o Tribunal de Contas da União, ele fez uma
uma tomada de conta especial sobre o frigorífico do peixe, e nós precisamos sim de saber o que está acontecendo com isso. Porque, ao meu conhecimento, já foram 2 idas a Brasília, tá, por grupo de pessoas representando a Prefeitura Municipal, para tratar a questão do frigorífico do peixe. Tratar do quê? Essa que é a pergunta que precisa ser arrependida. Por isso, eu considero bastante importante esse convite, até porque quando a gente traz um secretário aqui, traz para falar do frigorífico do peixe, mas é secretário de Agricultura e Meio Ambiente, tem uma série de assuntos que precisam ser abordados. Até uma das vezes, Luiz, é muito oportuno esse convite, e o Fernando frisou bem, eu estava na Prefeitura no final do ano, e participei da reunião de 2 empresas. Uma era a Cocamar, que foram reuniões distintas, tá? E a outra era uma aqui de Cândido Mota. O investimento das 2 é um investimento pesado. E a Cocamar, junto com a Coama, está entre as 3 maiores cooperativas do Brasil. Só que eles iam fazer uma avaliação geral, iam fazer todo um plano, contratar uma equipe para fazer uma avaliação, para saber se ainda esse frigorífico é viável nos termos, por causa de planta, porque as coisas vêm mudando. Porque esse frigorífico ele começou a ser construído, eu acho que em 2005, 2006. Já são quase 15 anos e as coisas foram mudando. Mas essas 2 cooperativas, a Cocamar e a Copermota, né? Copermota, acho que você estava, né? E elas têm intenção de vir, mas não é da noite para o dia, não. São essas 2 cooperativas. Foi muito bom você chamar o secretário para ele vir aqui responder sobre isso, porque até esses dias eu vi nos Facebook aí que ele estava em Curitiba tratando sobre isso também. Peço a palavra? Só antes, para concluir, outro ponto que nós precisamos de conversar é que quando uma empresa ganha uma licitação, ela dá garantias. A garantia, ou ela é através de um seguro que é feito em bancos estatais, né? Ou ela faz uma caução sobre. Tá? E quando você trata do asfalto que ocorre hoje no Jardim Panorama, há de se lembrar que no mesmo projeto está o Figueira e o Jardim Cristo Rei. O Orlando Bini no Jardim Cristo Rei. E muito pouco ou nada foi executado no Figueira e no Cristo Rei. Lamentamos primeiro no Panorama, porque ali perto da casa da Dona Alzira, por exemplo, né, ficou uma metade feita e a outra metade não, tá? Que é na Avenida dos Cravos. E na outra ponta, que é ali perto do campinho de futebol, na quadra de cima, também tem a metade feita e a metade não executada. Tá? Como são 3 projetos, olha aqui, ó, o saldo a pagar de um é de 1.800.000, né? O saldo a pagar de outra é de 280 mil e da outra 1.061.000. Mas já foram pagos aqui, já está empenhado em torno de 5 milhões de reais para estas obras, né? E eu vejo, Luiz Carlos, que nós fizemos um pedido de informação no final do ano, que nós queremos entender como é que foi esse processo de uma empresa para outra empresa, tá? Porque o que ocorre? Tem que haver um mínimo de segurança para a população quando de uma obra para bairros importantes e de um valor significativo. O vereador Fernando aborda uma questão importante que eu acompanhei, Fernando, daquela creche do Marta de Cash. Quando a construtora ganhou a licitação, algumas pessoas lá no CREA disseram, contrataram um problema porque essa empresa não fica 30 dias na cidade. Eles estão quebrados há bastante tempo, e estão pegando essa obra aqui em Cornélio para tentar pagar dívidas de outras obras que eles tinham em outras licitações. Na licitação, se você for ver a documentação exigida, Fernando, eles atendem. Esse é o grande drama. A licitação é pública, é publicado o edital, a empresa se apresenta, atende o edital, e se ela atender o edital, não tem quem possa retirá-la da licitação. Então, várias empresas que vêm participando de licitação, às vezes até empresas daqui, essas empresas que apresentam desconto muito alto, é sinal de que já quebraram e estão tentando desesperadamente ganhar obras de qualquer jeito para pagar dívidas passadas e aí acabam não executando obra mesmo. A escola William Madi, que o vereador Rafael citou,
teve aquela corrupção toda na primeira fase, contrataram uma outra empresa, a empresa não pagou os servidores e parou de novo. Que é um caso típico desse de contratar empresas que atendem a parte documental, mas que não têm estrutura e já estão comprometidas em outras obras, e aí dificilmente, num procedimento de licitação, consegue detectar isso. Eles atendem, apresentam todas as certidões, mas estão com a situação anterior comprometida, e aí tiram dinheiro bom para jogar em cima de dívidas passadas e não consegue concluir a obra. Isso acontece em todos os municípios. Não há esse filtro e não tem como impedir uma empresa que está com a documentação legal de participar. Peço uma parte. Amâncio, eu acho importante a gente trazer o Cristiano aqui para falar, para a gente tentar achar uma solução para o frigorífico do peixe. Já faz algum tempo que nós tentamos dar uma destinação para aquele prédio, mas ele nos remete ao que eu falei anteriormente. Foi uma obra que foi feita, ao que tudo indica, sem um planejamento apropriado para saber se era viável, ou qual a destinação correta, ou como iria funcionar, e deu no que deu. Gastou-se uma fortuna lá, o prédio está parado, já roubaram os equipamentos, o prédio está apodrecendo, foi dinheiro público, teve dinheiro público federal, mas teve também contrapartida do município, dinheiro da gente, que foi investido numa obra que está parada, foi dinheiro público desperdiçado. E é isso que a gente tem que começar a combater. Talvez o erro não seja do Todão, a gente tem que, é óbvio, cobrar uma posição para ver se ele consegue uma solução, mas o erro foi na origem, quando visualizaram essa situação e não se prepararam, não se planejaram para a constituição desse frigorífico. Muito obrigado. Pediria a palavra, Márcio. Nós visitamos o frigorífico do peixe, final do ano passado. Eu, Todão, Carlos Trautem e o secretário direto do secretário da Agricultura do Paraná. É a segunda pessoa na hierarquia da Agricultura do Paraná. Ele é chefe de gabinete, não sei, eu não entendo muito dessas coisas não. Ele esteve aqui, nós fomos juntos com ele avaliou toda a estrutura e ele falou que até no começo do ano de 2020 ele daria uma resposta final, provavelmente liberando todos os entraves para o frigorífico do peixe funcionar. Eu não mencionei nada porque a gente não tem certeza de nada. Mas o Todão está por dentro, tem duas empresas, uma de Marília, outra de Santa Catarina, Edmar, que querem tocar o projeto do frigorífico do peixe. Essa é uma boa notícia, doutor, porque a vinda do Todão, de repente, pode servir para apontar esse caminho se já tiver uma solução, porque tem essa promessa aí de servidores estaduais. É importante, então, de qualquer maneira, que ele venha. Com relação ao asfalto, nós temos lá a dificuldade do Figueira, temos a dificuldade do Panorama na conclusão, que deve ser rápida, mas temos uma boa notícia. Nós temos 3 bairros em Cornélio com asfalto muito comprometido: Vila Moreira, Vila São Pedro e Vila América. Depois de uma luta árdua, de um monte de idas a Curitiba, inclusive de vereadores dessa Câmara, conseguiu-se finalmente os recursos, isso está sendo licitado. Então nós temos mais 3 bairros para serem totalmente asfaltados com asfalto de qualidade, provando, e é bom a gente pontuar isso, vereador André, porque todo mundo olha para a política de uma maneira bastante distorcida e muito crítica. Mas tudo o que acontece na cidade passa por ação política. Se ela for bem feita, acontecem coisas boas. Se ela for mal feita, não acontecem coisas boas. Mas nós temos muitas coisas boas acontecendo, fruto da ação política, inclusive dessa Câmara de Vereadores. E pontuo isso, vereador Fernando, porque nós vamos apanhar feito burro fujão nesse ano de 2020. Já tem um monte de gente aí se candidatando. Não é o caso dos amigos aqui que estão presentes, mas tem um monte de gente que não sabe onde fica a Câmara de Vereadores, não sabe o endereço, nunca viu uma sessão,
nunca ouviu a transmissão de uma sessão pelo rádio e diz aí para baixo e para cima nas redes sociais que essa Câmara ninguém serve, que essa Câmara não presta e que essa Câmara não faz nada. Evidente que há uma desinformação, mas compete a essa Câmara também combater essa desinformação que está por aí. Nós estamos aqui nesse mandato há 3 anos e nós sabemos tudo que foi discutido de importante aqui, todas as ações importantes que foram levadas a efeito, e também não considero justo que a gente apanhe sem nenhuma forma ou sem nenhum tipo de reação. Então a Câmara, como instituição, tem que se posicionar também. Sim. Eu vi, no final do ano, você está dizendo isso, tinha algumas brincadeirinhas em Facebook dizendo que os 3 vereadores estavam dormindo, que iam acordar. Só que, infelizmente, essas pessoas não procuram vir à Câmara. E aqui, não vou nominar um ou outro, são os 3 vereadores que vieram emendas do município através dos 13 vereadores, cada um com seu deputado, um conseguiu 100, outro 200, outro 300, ou 500, mas todos os vereadores tiveram participação direta, como você disse aí mesmo. Infelizmente, é fácil, né, você atacar, você criticar, mas elogiar é difícil. Mas eu tenho certeza que cada um vai saber, no momento certo, mostrar como já vem o seu trabalho. Porque nós, homens públicos, nós temos que saber aceitar as críticas, mas é chato. As pessoas não sabem do trabalho, alguns sabem, mas nos respeitam, né? Eles não sabem respeitar. Mas isso é da política, a gente tem que saber conviver com isso. Mas eu quero deixar bem claro aqui, além disso, se nós no ano passado conseguimos devolver 1.800.000 para o caixa da prefeitura, foi porque os 3 vereadores ajudaram. Não é mérito meu, não é mérito só da mesa. O mérito é de todos os vereadores. E isso as pessoas não falam, né? É bom a gente se preparar que vai ser um ano... O ano político é sempre um ano bom também, porque tem muito debate de ideias. A gente tem a oportunidade nas campanhas de repente, defender e explicar muita coisa para a população. Então, é um ano diferente, especial aí, que todo mundo tenha um bom ano aqui na Câmara e que tenha bastante sucesso aí em todos os pleitos. Alguns vão ser candidatos à reeleição, outros vão ser candidatos a vice, vamos ter provavelmente aqui candidato a prefeito. Então a gente deseja que todo mundo tenha um ano aí bem legal. A ordem do dia. Projetos em segunda votação. Projeto 23/19, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Autoriza o Executivo Municipal a denominar de Francisco Cardoso da Silva uma das ruas, praça ou bairro da nossa cidade. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Vereador Neto pede dispensa terceiro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Projetos em primeira votação. Projeto 16/19, Rafael Ranucci. Autoriza o Executivo Municipal a denominar uma rua, praça ou bairro do município de Nivaldo Dias Lopes. Em discussão. Fala, vereador Rafael. Queria parabenizar o Rafael aí pela indicação do Nivaldo. Quem não lembra dele, o dono do supermercado Planalto. Foi um grande empreendedor aqui em Cornélio Procópio. Fez de um supermercado, transformou em 3 aqui na cidade. Era um grande empresário. E tenho muito boas recordações dele quando a gente ia no supermercado. Ele sempre estava lá atendendo, conversando com os clientes, sempre de forma simpática, educada. É uma homenagem muito merecida e a gente só tem a parabenizar pela lembrança. Projetos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Projetos em apresentação. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001/19 do Executivo Municipal. Altera dispositivo da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Será encaminhado, não? Projeto de Lei Complementar 059/20 Executivo Municipal, da nova redação aos artigos 1º e 5º da Lei Complementar Municipal número 144/10 e da outras providências. Programa de Recuperação de Crédito. Será encaminhado. Projeto de Lei 422/19 Executivo Municipal, autoriza o município a ceder veículo ao Cisnop e equipamentos para utilização exclusiva do SAMU Norte Pioneiro e da outras providências. Projeto de Lei 424/20 do Executivo Municipal, dá atendimento ao artigo 43B da Lei
10.257/01 para o aperfeiçoamento de área em perímetro urbano e da outras providências. Projeto de Lei 001/20, Hélio Janone, declara de utilidade pública o Esporte Clube 9 de Julho. Protocolo 001/20, Fernando Pepsi e Rafael Sampaio, solicita informações sobre vagas no CMEIS. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 003/20, Fernando Pepsi e Rafael Sampaio, solicita informações sobre vagas nas escolas municipais. Em discussão. Só uma palavra, senhor presidente. Senhor presidente, esse pedido de informação que a gente faz aqui sobre as CMEIs e sobre as escolas municipais, eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores vereadores, porque a gente tem recebido várias mães no início do ano procurando a gente muitas vezes para colocar o seu filho nesta ou naquela escola. Qual que é a nossa proposta? Primeiro, entender qual é o número de crianças que estão atendendo nas CMEIs e nas escolas municipais. Segundo, quais são essas listas de espera? E aí a gente faz um requerimento nesse mesmo sentido, para que cada escola municipal em Cornélio Procópio coloque no edital da escola uma relação com a ordem de espera das pessoas que estão ali pretendendo uma vaga naquela escola. Mas o fundamental que eu entendo nesse pedido aqui é para a gente entender se toda a nossa população de creche e a nossa população de primeira a quinta série está sendo atendido nas escolas municipais. Eu presumo que sim. Tá? Mas se não estiver, é um compromisso de cada um de nós fazer um trabalho nesse sentido, para que nenhuma criança na cidade de Cornélio Procópio fique sem estar dentro de uma escola. Eu acho que essa tem que ser uma luta constante de cada um de nós, como há na área da saúde, há na área da educação. Então, esse pedido de informação, na realidade, a gente estudou aí para apresentá-lo, não foi um pedido de informação que saiu sem ter um pensamento maior, mas é um pedido de informação para orientar os vereadores aqui dessa casa, não somente a gente que está propondo ele, mas orientar a todos, no sentido de se saber se todas as crianças de Cornélio Procópio estão tendo vaga nas CMEIs, estão tendo vaga de primeira a quinta, quais os horários que tem o maior número, porque às vezes a gente vê alguma escola que ela está no período matutino, mas não está, Janone, no período vespertino. Tá? Se não está no período vespertino, tem sala de aula sobrando. Então, é sempre uma dúvida que a gente teve, que eu espero que nesse pedido de informação venha nos esclarecer. Muito obrigado, senhor presidente. Então nós podemos, já que você citou, votar o protocolo, já foi votado o 01, podemos votar o 03 e 02 junto? Sim. Em discussão, em votação, protocolo 03 e 02. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 04/20, Fernando Pepsi e Rafael Sampaio. Solicita informações sobre o endividamento municipal. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 005/20, Fernando Pepsi e Rafael Sampaio. Solicita laudo técnico sobre asfalto dos conjuntos Beire Bergamasco e... Desculpe. Esse pedido 04 aqui, nós já recebemos a informação, viu? Cancela, então? Então está cancelado o protocolo 04. Solicita laudo técnico sobre asfalto dos conjuntos Beire Bergamasco e João Rocha. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 011/20, Luiz Carlos Amâncio. Solicita informações sobre iluminação pública no município. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento 09/2020. Luiz Carlos Amâncio. Requer fiscalização no entorno da Regional de Saúde. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 010/20, Luiz Carlos Amâncio. Requer convite ao secretário Cristiano Leite Ribeiro. Essa palavra, Palavra, senhor vereador presidente. Luiz Carlos. O Todão veio. Eu não sei se seria interessante abrir
um espaço para ele falar um pouco, ou se seria melhor vir com mais tempo, aí o presidente define. Vamos marcar com a pauta, né? Porque Com a pauta, o vereador Rafael parece que tem outro requerimento para fazer também, baseado no artigo 113. Aí a gente já faz as 2 próximas semanas. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Queria pedir permissão então, para fazer um requerimento, segundo o artigo 113, para convidar também o Marrom, se puder marcar aí, o Ailton Dias, para vir falar com a gente também na próxima semana, tá? Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Ô Marrom, já aproveita que o Cristiano, o Todão está aqui, já combina com ele por uma semana e para o Ailton Dias na próxima. Indicações. Protocolo 006/20, Ananias Neto, André Lima, Edmar Gomes, Rafael Ranucci e Elvésio Badaró. Indicam revitalização da praça localizada no conjunto João Rocha. Protocolo 007/20, Ananias Neto. Indica recape asfáltico na rua Joel Gomes. Protocolo 008/20, Ananias Neto. Indica recape asfáltico na rua Rula. Rubi. Protocolo 012/20, Rafael Sampaio e Fernando Peps, indicam retomada imediata das obras de galeria de água pluvial no Jardim Figueira. Protocolo 013/20, André Lima, indica faixa elevada na Avenida Paraíso, próxima à Escola Suzano Wesley. Protocolo 014/20, André Lima, reitera indicação para reparo do alambrado da Escola Municipal Eunice Gatti. Senhor presidente, eu só queria, Oi, vereador André. só queria fazer uma colocação aqui em cima dessa indicação aqui da faixa elevada. Eu acho que era interessante também fazer um convite para o responsável do trânsito, Paulo Mussi, porque tem um projeto aí sobre as faixas elevadas e tem vários pedidos de faixa elevada, várias indicações. E até hoje não colocaram em prática essas faixas elevadas. Então era bom ele vir até aqui para responder o porquê que não está sendo colocado em prática isso aí. Então vamos transformar num requerimento do vereador André, colocar em aprovação plenário, convocando também o funcionário Paulo. Peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria muito que ele viesse aqui, porque nós continuamos com um caminhão na Benjamin Constant, um caminhão parado lá há 10 anos, no mesmo local, cheio de entulhos, diante de uma residência que está apresentando sinais, lá tem uma viga caindo, e já falei com ele pessoalmente algumas vezes, não tem quem consiga tirar aquele caminhão de lá. Então é bom ele vir aqui para dar explicações com relação a isso. Em votação, então. Pode ser. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantes. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão, só indicando que o protocolo 115 é pedido para o PSTC